Estamos de volta, 9 horas e 50 minutos, conforme combinado, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento para compartilhar o nosso próximo slide de aula, tá bom? Vamos lá. Só um minuto. A gente agora vai começar a falar do nosso primeiro tópico, que é estudar o conceito de direito. Né? Professor, o que é direito? O que é o direito? Mas, para começar a estudar o que é o direito, a gente primeiro tem que ter umas noções básicas sobre a famosa filosofia do direito, certo? Nós precisamos aí oferecer a vocês uma noção geral do que é a filosofia do direito, beleza? Então, vamos para cima dessa matéria aí. Beleza. Filosofia do direito, noções gerais. E aí eu acabei a aula nessa frase e comecei nela para a gente já adiantar. O que é que nós vamos ver nesse slide, nessa aula agora, iniciando já o conteúdo da nossa unidade curricular, certo? Nós vamos ver o que é filosofia. Diga, doutora Aline, pode perguntar. Ficou pensando? Qual a dúvida? Estou olhando aqui no chat, pode perguntar. A senhora pode comentar, eu já comentei, né? Eu comentei essa frase que ficou na tela. Eu disse que o valor da justiça, se não tiver a ferramenta, a espada de Temis ao lado dela para fazer valer a justiça, ela é impotente. Não sei se a senhora já ouviu falar na deusa Temis, né? A deusa Temis, ela é representada por uma pessoa que é cega, a senhora que é cega, e tem de um lado uma balança e do outro uma espada. Essa imagem de Temis, ela é conhecida como a deusa da justiça, certo? Ela é conhecida como a deusa da justiça. Eu vou até mostrar para a senhora como é a Temis. E o que é que a Temis quer dizer quando ela tem uma balança? Não, não é esse não, desculpe. É uma balança e uma espada do lado. Ela quer dizer o seguinte: para você buscar alcançar o que é justo, você precisa... Tá aqui a deusa Temis, ó, para a senhora ver, ó. Uma moça cega, com uma balança na mão esquerda e uma espada na mão direita. Essa daqui até nem ficou tão boa, mas tem umas outras mais bonitas aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa escultura aqui da deusa Temis, que é a deusa da justiça, dona Aline, certo? Deusa da justiça. Essa deusa da justiça, a deusa Temis, tá aqui ela, eu espero que você esteja vendo aí, como eu estou vendo aqui. Ela representa o seguinte: a balança é a ideia de tratar as partes de forma igual e equilibrada. E a espada, a venda nos olhos, é para que quem vai decidir não decida a partir de características pessoais daqueles que estão em conflito, né? Observando características, eu diria, acessórias ao conflito em si, certo? Então, ela usa uma venda nos olhos, a deusa da justiça, a deusa Temis, que é uma escultura, né? Que é um personagem mitológico. E a espada é a ferramenta que a justiça tem para fazer valer os valores que ela pretende concretizar, em caso de descumprimento daquele que foi julgado contra a sua vontade. Aí a senhora me pergunta assim: o senhor acha que aqui no Brasil isso existe? Dona Aline, o Brasil está caminhando aí
passando por momentos difíceis, tá certo? Na sua história recente. Mas nós estamos, aos poucos, evoluindo, entendeu? Uma sociedade, ela não é só... Nós não temos apenas 30 anos. Se a gente for olhar quando nós fomos colonizados pelos portugueses, como nós éramos aqui, nós éramos quase uns animais, uns bichos, né? Então, hoje nós já chegamos aí em algum nível de civilização, já temos algumas instituições que têm percalços, que precisam ser melhoradas, tem mais controle, mas que já tem ferramentas no nosso ordenamento que permitem esse controle, e assim não são feitos por motivos de natureza política, de escolha dos eleitores, né, porque já temos vários instrumentos de freios e contrapesos, mas eu diria que o nosso sistema nem é ótimo, nem é péssimo. Ele é regular e pode melhorar, né? Só vai melhorar se o titular do poder, que somos nós, e vocês que vão encontrar na profissão de jurista já a chance de usar o direito como uma ferramenta de promoção do valor justiça, se vocês tiverem coragem de fazer isso. Porque é preciso também coragem para poder fazer certas mudanças, né, nas instituições e melhorias, né? E é preciso também que o próprio titular do poder, que é o povo, comece a buscar um acordo sobre que valores quer seguir, que aparentemente, dentro do nosso próprio povo, há divergências sobre os valores que se quer alcançar como nação, como povo, né? Há diferentes perspectivas do que é justo, do que é injusto. E essa decisão vai estar sendo construída ao longo do tempo, né, da nossa história, certo? Não é só nos últimos 2 anos, 5, não. A gente tem aí já 500 anos de história aqui, história de civilização, né? Porque antes de os portugueses chegarem, nós éramos apenas índios, né? E éramos, diríamos assim, vivíamos de forma bárbara, né? Bárbara, sem escrita, né? Sem instituições, com algumas organizações sociais de grupos, mas que também viviam se degladiando, e nós vivíamos quase um estado da natureza, propriamente dito. Nós não tínhamos civilizações evoluídas aqui ainda, né? Diz que tinha ali perto do Amazonas, no Peru, os astecas e os maias, mas ainda assim era um grau de desenvolvimento muito aquém do que a civilização europeia já tinha alcançado, né? Então a gente está construindo, certo? Eu já vi em alguns momentos decisões, não assim, em casos que eu achei que foram boas decisões. Eu também já vi situações teratológicas sendo decididas no Brasil, né? Então, a gente, como povo, tem que escolher que valores devem nos guiar. Pelo menos os valores básicos. Por exemplo, o valor de democracia é um valor que é indiscutível? Para mim é. Valor de liberdades individuais, valor de liberdade de expressão, liberdade de iniciativa, liberdade de empreender. Importante, valores fundamentais. Valores de intervenção na minha vida pelo Estado somente naquilo que for necessário. Para mim é um valor. Tem gente que acha que o Estado deve intervir mais, né, na regulação da vida em sociedade. Então, essas diferenças, perspectivas dentro do próprio grupo social, que é o Brasil, né, o nosso povo, é que faz com que a gente caminhe, às vezes dando uns passos para frente, depois dando uns passos para trás, depois dando um pulo lá para frente, depois dando um pulo lá para trás. Isso tem acontecido aí ao longo de toda a nossa história, certo? Mas, assim, a opinião do professor não vale nada. O que vale é vocês aprenderem a matéria, tá bom? Porque a opinião do professor é uma mera opinião de um cidadão, né? A gente tem que meu objetivo aqui não é passar para vocês as minhas opiniões, é passar para vocês o estado da arte sobre a teoria do direito. É isso que eu pretendo trazer para vocês, tá bom? Dona Aline, a senhora está fazendo uma pergunta se a organização dos índios não eram evoluídos, em qual sentido? A organização da civilização indígena,
não era muito desenvolvida, porque eles não tinham instituições, eles eram povos nômades, viviam do extrativismo apenas, não tinham comércio, viviam em guerras entre tribos, viviam no estado da natureza, né? Como nós éramos antes da civilização. Não tinham uma escrita, não tinham um idioma unificado, não tinham instituições de poder, Estado forte, organizado. Então, nesse sentido que eu estou querendo dizer, eles eram uma civilização atrasada nesse sentido, como ainda existem algumas ainda ao longo do mundo aí que vivem dessa forma. E com desenvolvimento tecnológico muito atrasado em relação ao desenvolvimento tecnológico europeu, né? Tanto é que se tivessem um desenvolvimento tecnológico evoluído, teriam vencido nos combates que aconteceram ao longo da história, né? Porque sempre que uma sociedade mais evoluída, se você olhar isso em relação às abelhas, vai ser assim. Se olhar isso em relação às formigas, vai ser assim. Se olhar isso em qualquer civilização, sempre que uma civilização mais moderna, tecnologicamente, culturalmente, eu não estou dizendo perfeita, eu estou dizendo mais moderna, né? Sempre que uma entra em choque com outra mais atrasada, no sentido tecnológico, cultural, de conhecimento científico, há uma tendência da que é mais fraca ou ser exterminada ou ser bastante explorada, né? Isso se demonstra ao longo de toda a história e eu acredito que vai continuar sendo assim. Por isso que é importante que, no que toca a nossa nação, a gente tente ser cada vez mais independente, né? Inovador, criador das próprias ideias, certo? Criador da própria tecnologia, desenvolvedor de teses e cultura própria. Isso não é xenofobia, não. É olhar o que se faz lá fora, mas fazer aqui dentro o melhor do nosso jeito. Isso é busca da independência, porque se nós não temos essa independência, não temos esse nível de evolução, ou a gente vai ser sempre coadjuvante no mundo, ou a gente vai acabar sendo subjugado por aqueles que têm esse desenvolvimento tecnológico. Porque no mundo real mesmo, quando há conflito de poderes, não tem amigo, não, tem interesses, tá certo? Tem interesses a serem alcançados, né? Interesses econômicos, políticos, bélicos. Então a gente tem que acordar para isso, para não ser facilmente enganado e levado a ser subjugado aí, né? Tendo altivez, a gente tem que ter altivez. Cada um de nós tem que ter altivez e se Deus quiser, a nossa nação ter cada vez mais altivez. E altivez só se adquire com conhecimento, tecnologia, sabedoria, né? Povo consciente das suas responsabilidades e dos seus deveres, valores virtuosos para a nação evoluir, não valores viciados, certo? Tudo isso leva uma sociedade a se tornar grande ou não, certo? Continuando o nosso tópico aqui, então, já entendeu quem é Temer, né, dona Lívia? Vou apagar aqui a imagem dela e vamos voltar para nosso slide, tá certo? Beleza. Dona Aline, só uma pergunta. Essa é a sua primeira formação superior? A senhora está começando a fazer o curso pela primeira vez agora ou já tem alguma graduação anterior? Pode responder no chat. Beleza. Meus amigos, então nós vamos tratar nesse slide aqui disso aqui, certo? Filosofia do direito, vamos ver o conceito, o objeto e o método da filosofia do direito. Depois nós vamos estudar conceitos sobre ontognosologia jurídica, axiologia jurídica, vamos dizer o que é cada um desses termos, viu, dona Aline? Não se preocupe, vamos dizer cada um desses termos, certo? Vamos falar sobre a evolução do pensamento na filosofia do direito, as correntes filosóficas, segunda graduação, muito bem, perfeito, obrigado. Mas à noite, geralmente, as turmas são assim, né? Pessoas que já têm uma graduação, já têm alguma formação. Isso aí enriquece o debate nas aulas. Show de bola, dona Aline, beleza. Que mais? Nós também temos aqui os problemas atuais, vamos debater ao longo dessas slides aqui dessa aula, que vai levar essa aula e a próxima, né, minha. Problemas atuais do direito que precisam de reflexão filosófica, né? Alguns embates que até hoje nós temos no direito exigem reflexão filosófica. Vamos estudar o que é uma postura filosófica.
Perfeito, Dona Lívia, ótimo. A senhora vai contribuir aqui quando deu errado a digitação em alguma coisa, viu? Não se acanhe, não. Certo? Se eu tiver cometido algum erro aí crasso de português, me ajude. A gente tem que conhecer a nossa língua, né, pessoal? O português. Português é uma língua linda, certo? Vale a pena conhecê-la e saber usá-la. E quem vai ser jurista, mais ainda, né? Porque quem vai ser jurista tem como principal ferramenta a língua, o vernáculo, né? Então, vamos aprender a cada vez mais. Eu sou um aprendiz, eterno aprendiz, certo? Estou sempre querendo aprender para não passar vergonha, porque eu fico com vergonha quando eu erro coisas bestas. Às vezes a gente erra pelo vício, né? De só falar pelo WhatsApp, acaba digitando coisas erradas. Beleza. Então, vamos também estudar os fundamentos do direito e o que é ética, moral e direito. A diferenciação dessas três palavras, desses três ramos de estudo, desses três objetos de estudo, certo? Mas antes de a gente partir para estudar a jusfilosofia, jusfilosofia significa filosofia do direito, porque jus, os colegas que ainda não estão acostumados com o jargão jurídico, significa direito, certo? Então, latina para... também pode ser usada, no latim também era usado como justiça, certo? Então, jus pode significar direito e também pode significar justiça. Por isso a confusão, às vezes, que há entre essas duas palavras no português, né? A gente acaba confundindo a ideia de que o direito é justiça. A gente usa no dia a dia essa expressão, certo? Mas direito não necessariamente é igual à justiça. Nós já debatemos um pouquinho isso hoje. Beleza, então, meus amigos, quando surgiu a filosofia foi a primeira a pensar sobre esses problemas de direito, de valores, certo? E a filosofia é um ramo do conhecimento que não é uma ciência, mas é um ramo de estudo, que inclusive estuda a própria ciência para tentar conhecer e definir o que é de fato a ciência. É um ramo do conhecimento que se desenvolveu ao longo da história, né? Na antiguidade, os filósofos, aqueles que iam estudar os assuntos do mundo, cujas as lições até hoje repercutem e têm elevado grau de acerto, surgindo muitas vezes novas perspectivas que são apenas repaginadas do que já foi dito lá na Antiguidade Clássica. Se a gente for atrás estudar, a gente vai perceber que muita coisa que é vendida como nova na modernidade, na verdade, são lições que já foram dadas na Antiguidade, algumas inclusive na Idade Média, outras já após as revoluções liberais, ou seja, 300 anos atrás, e que hoje a gente chama como algo novo, mas na verdade é uma mera repaginada, às vezes inclusive mal feita, mal traduzida, ou até mesmo corrompida a lição. A gente vê isso muito hoje em dia. Por quê? Porque a filosofia foi o primeiro, pelo menos aqui no Ocidente, primeiro grupo, objeto de estudo que começou a pensar sobre os problemas do mundo, né? Problemas quanto ao ramo da lógica, que buscava encontrar o conceito de verdade, né? O que é um pensamento verdadeiro? A lógica se perguntava quanto a isso. Eu tenho como provar que algo é verdadeiro ou é falso? Isso era o objeto da lógica. Sistematizada, muitas delas, uma parte importante da lógica foi sistematizada por Aristóteles. E depois se desenvolveu aí por vários matemáticos, vários outros filósofos matemáticos, né? E a lógica se subdivide em lógica formal e lógica material. Não é aqui que o direito se encontra, certo? O direito, apesar de fazer uso de raciocínios lógicos, o direito não é objeto da filosofia. A filosofia do direito não decorreu daqui, eu quero dizer isso, certo? Além do estudo da lógica, que era a busca de uma sistematização de como alcançar o que é verdadeiro, a filosofia também atuou e atua até hoje, né, no ramo daquilo que nós chamamos de especulação, um ramo especulativo. E foi desse ramo especulativo que surgiram o ramo da filosofia que estuda a natureza, portanto, que tenta descrever os fenômenos da natureza,
E daí nasceu a física, a química, a biologia. Se a gente for lembrar e for relembrar das aulas do segundo grau da gente, a gente vai ver que fulano de tal, matemático e filósofo, Cicrano, Newton, físico, matemático e filósofo, Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo. Então, a filosofia era o espectro de busca pelo conhecimento que se dedicava a vários ramos. E no que toca ao desenvolvimento das ciências naturais, né, ela começou pelo ramo da especulação até chegar no patamar que nós temos hoje, que é um patamar que consegue descrever o funcionamento da natureza com um elevadíssimo grau de certeza e verdade. Nós temos aí a física mesmo, a física que descreve os fenômenos do mundo macro que nós temos, do mundo visível e o mundo táctil, né, o mundo real, concreto, descreve tudo, né, com leis que você faz aqui e prova-se que se você fizer aqui, fizer lá em Marte, vai ter o mesmo resultado. Isso é incrível, né? Mas isso que a gente vê hoje sendo incrível, aquele negócio que foi lá para Marte, lá, aquele robô, isso veio da filosofia lá atrás, um desenvolvimento de muitos séculos, né? Que, por sua vez, desenvolveu a matemática, desenvolveu a física. Nós estamos aqui agora, meus amigos, assistindo uma aula online pela internet e que, em último caso, essa aula todinha, toda essa conversa que eu estou tendo com vocês, ela, na verdade, está sendo a tradução de uma linguagem para tudo isso, imagens, vídeos, áudios, tudo isso para zeros e uns. Uma matemática binária na qual você consegue converter imagem, cores, áudio, sinais luminosos, ou seja, isso é um desenvolvimento que nasceu lá na filosofia. Por trás desse desenvolvimento que nós temos aqui, usufruindo, né, que eu chego aqui no meu computador, e às vezes nem se pergunta de onde é que veio isso. Como é que chegamos até aqui? Porque às vezes a distância e a não busca da essência das coisas acaba nos alienando, né, de todo o trabalho que foi feito para que pudéssemos ter essa tecnologia, né? E se eu disser para vocês que isso aqui tudinho são um conjunto de zeros e uns, se eu disser isso para meu pai, aí vai dizer, que conversa é essa, meu filho? Negócio de zero e um, isso tudo pode ser convertido em zero e um? Pode. Né? Ele vai ter dificuldade de acreditar, mas é provado isso, né? Nós estamos aqui vivendo isso, certo? Então, ciência especulativa se destinou uma época para o estudo da natureza e depois, em outro ramo, ela se subdividiu para o estudo da filosofia da metafísica, né? Que vai além da natureza. A filosofia debateu e debate até hoje questões que estão acima da natureza, como, por exemplo, a alma, o espírito, os sentimentos, né? Os sentimentos que nós temos são meras reações químicas do nosso cérebro, num conjunto de reações químicas das enzimas que passam pelo nosso cérebro, isso são os nossos sentimentos? Ou os nossos sentimentos são algo metafísico, que estão além da física? Veja que os filósofos, né, pensaram sobre coisas desse tipo, já na antiguidade clássica, né? E muitas dessas especulações até hoje não foram completamente refutadas e algumas ainda continuam valendo plenamente. Professor, esses cabas não tinham o que fazer não, professor? Rapaz, tinha não. Eles tinham o que nós dizemos que é o ócio, né? O ócio reflexivo. Faziam parte de uma certa elite e em algum momento inquietaram-se na busca por conhecer o mundo, descrevê-lo e conhecer o cosmos, conhecer o universo e o âmbito metafísico. E como eles tinham muito tempo, não tinham rede social, não tinham televisão, não assistiam jogo de futebol, acabaram alguns, né, se destacando nesse pensar, nessa postura filosófica, que quer dizer o quê? Postura reflexiva, analítica, crítica não no sentido de apontar o dedo para apontar erros, né? Crítica no sentido de ser capaz de promover críticas no sentido de análises detalhadas dos problemas, na busca da essência desses problemas,
para somente aí, conhecendo a essência, alcançar a verdade sobre determinados problemas, ou a causa, ou até mesmo a solução de determinados problemas. Certo? Essa daí era outro ramo da filosofia. E aí nós também temos uma filosofia que se desenvolveu a partir de uma praxis, de uma prática. Praxis significa prática, certo? E essa filosofia que se desenvolveu pela praxis foi dela que nasceu e que começou a se dedicar, que surgiu, diríamos assim, a ideia de direito, né? A ideia de um direito como objeto de estudo. A praxis primeiro se desenvolveu a partir de estudos sobre a ética, que é um ramo da filosofia, que eu diria que é o estudo da busca de uma vida virtuosa, seja pela moral, pela moral, pelos costumes, seja pelo direito. A ética é o estudo sobre o que é ou não bom, o que é ou não justo, o que é ou não verdadeiro, o que é ou não virtude. O colega está dizendo aqui, ó. Aline, professor, o direito no sentido de justiça sempre existiu, desde o pensamento carne por carne, dente por dente. Quero saber quando começou a surgir fora do campo religioso. A questão do direito democrático surgiu na questão constitucional. Na verdade, dona Aline, essa ideia de olho por olho, dente por dente, já foi uma revolução no âmbito jurídico, certo? Antes dessa ideia de olho por olho, dente por dente, e foi, eu diria, a primeira ideia, a primeira norma, né? Código de Hammurabi. Né? Nós vamos estudar um pouco de história do direito, vamos debater o Código de Hammurabi, que é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Essa perspectiva foi um primeiro registro normativo que fixou um primeiro critério de proporcionalidade de reação entre aqueles que estão litigando. Porque, no primeiro momento, antes da civilização com escrita, com direito, quando alguém de uma tribo invadia outra tribo e fazia um mal, ou então roubava, sei lá, a produção agrícola da outra tribo, a tribo que tinha sofrido o dano por parte de um membro de outra tribo se organizava e ia guerrear com toda a outra tribo. E não apenas com aquele que foi lá e roubou o milho, por exemplo. Estou usando aqui um exemplo criado na minha cabeça, né? Imaginando as circunstâncias. Então, essa ideia, ou seja, a reação era totalmente desproporcional. Não foi sempre que foi assim, certo? A ideia de proporcionalidade, nascida com o Código de Hammurabi, já foi a primeira revolução, porque antes não havia proporcionalidade num restabelecimento, aliás, na reação a uma agressão sofrida. A reação era completamente desproporcional. E o primeiro critério de proporcionalidade foi esse, né? Documentado, né, na história. Segundo dizem aqui no Ocidente, o primeiro código que documentou essa lei do talião, de olho por olho, dente por dente, foi o Código de Hammurabi. Alguns, depois disso que isso também teve no mandamento lá da Bíblia, né, no Antigo Testamento, mas essa foi a primeira notícia, mas antes disso tinha povo vivendo, tinha comunidades vivendo. Só para a senhora ter uma noção, lá na África de hoje, existe um país lá em que os estados ainda não são muito organizados, certo? E dentro daqueles próprios estados existem grupos armados que invadem cidades, né? Como o Estado ainda não tem uma força, não tem uma organização institucional forte ainda, existem grupos armados que têm força, conseguem parear com a força do Estado. E tem um grupo lá na África chamado Boko Haram, não sei se vocês já ouviram falar deles, hoje, em 2023, eles são, parece, associados à religião islâmica, e eles chegam numa cidade, invadem uma cidade, e, por exemplo, sequestram todas as meninas
Sem nenhuma proporcionalidade. Mata os homens e sequestram as meninas para serem escravas sexuais deles. E procriarem e aumentarem o grupo lá, Boko Haram. Certo? Isso acontece hoje. Era assim antigamente. Imagine há 3.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Um grupo invadia o outro e tomava tudo, e tomava a produção, matava os machos daquele grupo social, pegava as fêmeas, escravizava as fêmeas, os machos mais fracos eram escravizados. Isso acontecia na Europa, isso acontecia na África, isso acontecia na América do Sul, tribos indígenas. Estado de natureza é isso. Ok? Então, essa, pelo menos, é o que a antropologia tem mostrado, né? Que em alguns lugares do mundo era assim. Certo? Então, quando surge essa ideia que a senhora trouxe aqui, de Hammurabi, foi o primeiro registro de proporcionalidade, que a gente hoje reconhece que não é um método de proporcionalidade tão civilizado assim, né? Porque, como a sociedade chegou a evoluir e criar o direito, alguém teve a percepção de que se for olho por olho, dente por dente, vai todo mundo ficar cego e banguelo. Não sei se você já tem essa percepção aí, mas alguém descobriu isso e percebeu isso, olha, não pode ser assim, olho por olho, dente por dentro. Porque vai ficar todo mundo banguelo e cego, né? Então, o direito não pode regular as questões desse modo. Esse modo ainda é uma ideia de justiça incipiente, porque, apesar de ter um certo nível de proporcionalidade, fere outros valores éticos, outros valores virtuosos, outras virtudes, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu estou querendo esclarecer para a senhora, certo? Não existe desde sempre, não, ok? Inclusive, há lugares no mundo hoje que não existe, como eu trouxe esse exemplo do Boko Haram, ok? Beleza, professor, beleza. Beleza. E aí, mais valores éticos, por exemplo, se o indivíduo sofre uma agressão de um soco, ele vai ter uma lesão corporal nele leve, certo? Lesionar o corpo de alguém fere a dignidade da pessoa humana. Você não deve agredir ninguém fisicamente, aleatoriamente, para impor a sua vontade. Não deve fazer isso. Você só deve fazer isso em legítima defesa. Se não for em legítima defesa, ninguém deve agredir fisicamente outro. Porque fere um valor ético de que o ser humano é digno de não sofrer agressões no seu físico. Né? Qual é o valor ético? Proteção do ser humano. Dignidade do ser humano. Não se deve agredir as pessoas fisicamente. Ah, professor, mas o cara que me deu o bufete e me agrediu, eu tenho que... O Estado, quando vai aplicar o direito, tem que punir ele dando vários bufetes nele para ele aprender. Isso aí, já houve essa visão, mas essa visão não traz pacificação social. Não traz e não respeita o valor ético que o ser humano tem em si mesmo, em virtude da sua dignidade, por exemplo. Certo? A doutora Aline está falando do mesmo jeito que a Constituição é incoerente em falar em prevalência dos direitos humanos e a não intervenção nas relações internacionais. A Constituição tenta conciliar esses dois valores, né? Respeito à autodeterminação dos povos e respeito à autonomia e soberania dos outros países, ao mesmo tempo em que ela quer que se proteja os direitos humanos. E ela pretende proteger os direitos humanos utilizando ferramentas outras que não a violência, né? Que não o olho por olho, dente por dente. Doutor João Augusto, você está com a palavra. Professor, é importante também destacar que, assim, até Nietzsche fala naquele livro dele, do Genealogia da Moral, que ele faz algumas críticas a como foi se estabelecendo a moral cristã, sendo predominantemente, enfim, principalmente ocidental, né? E aí ele fala que o próprio direito, ele virou um instrumento
de controle muito forte, inclusive ali extinguindo a capacidade da individualidade de pensamento. Idêntica. Isso aí é fundamental, eu acho, para a gente pensar, e aí do ponto de vista até filosófico mesmo, de como Nietzsche trata isso na genealogia da moral, porque nós temos uma moral, principalmente, vamos falar aí dos últimos 1000 anos aí, uma moral, ela que predomina principalmente no Ocidente, ela é essencialmente cristã. E é importante a gente ter essa ideia, porque isso, como nós vivemos em sociedade, e onde tem sociedade tem direito, onde tem direito tem sociedade, isso tem influência direta em como a gente legisla, né? Como os estados eles são organizados e como os ordenamentos jurídicos são criados. Porque existe essa predominação da moral cristã, que se é boa ou ruim e tal, não vem ao caso, mas existe de fato essa predominação que muitas vezes ela extingue a capacidade de individualidade do pensamento humano, porque isso ele fala em genealogia da moral, mas lá acho que no Falou Zaratustra, ou no Além do Bem e do Mal, que ele fala exatamente sobre isso, do viver, do pensar como ser o único motivo da gente se afirmar como ser social. E a partir do momento que a gente tem um controle em cima disso, a gente começa a ser um pouco menos um ser social. Né? A moral cristã, meu caro João Augusto, ela é a primeira, no sentido formal, né? E veja, quando eu estou falando da moral cristã, eu estou falando dos ensinamentos de Cristo, certo? Porque, evidentemente, que tanto as normas cristãs, morais, as regras do direito, como também do direito canônico, ao longo da história, foram sendo interpretadas por seres humanos que têm vícios. Mas a ideia de dignidade da pessoa humana, só para dar um exemplo, ela nasceu com a lição de Jesus Cristo, quando ele olhou para o seu semelhante e disse: tu és a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você, quando ele disse isso, ele quis dizer o seguinte, que o ser humano, ele é a imagem e semelhança, então ele tem algo de divino nele. Então foi dessa ideia cristã que hoje alguns tentam afastar essa origem da ideia do princípio da dignidade humana desse ensinamento de Cristo, que resulta toda a ordem jurídica ocidental. E a ordem jurídica ocidental, ela sendo feita por seres humanos, tentando conciliar interesses aí os mais diversos, econômicos e tal, baseada assim nessa moral dita cristã, ou judaico-cristã, na verdade é melhor chamar até de judaico-cristã. Ela é a responsável pela promoção no mundo, né, de países onde predomina a democracia, onde predomina a liberdade individual, onde predomina liberdade econômica, onde existe um menor número de tiranias. Então, a moral cristã, se você quiser reduzir ela, essa expressão, porque é uma expressão muito ampla, né? Moral cristã. A moral judaico-cristã, as lições que foram trazidas por Jesus Cristo, que fundamentam muito do nosso ordenamento jurídico, dos nossos costumes, são responsáveis pelo lado do mundo mais desenvolvido e mais livre que há. Existem no mundo outras morais, outras perspectivas morais, como, por exemplo, a perspectiva da moral islâmica, né? Como a perspectiva da moral socialista, alguns chamam de comunista, lá da China, com características próprias. Existe também perspectivas morais ali daquele povo que engloba ali a Rússia, a Europa Oriental, e ainda existe também a moral do povo japonês, que é um povo bem diferente do nosso, que tem também uma moral muito própria. Mas, assim, no mundo inteiro, a moral que mais possibilitou a moral, usando as suas palavras, resumindo as suas palavras,
um mundo mais livre, um mundo em que as pessoas toleram mais, entre aspas, os pecados, né? Porque se usa do instrumento da ideia do pecado, né? Para o controle moral, né? E mais se respeita, se tolera o pecado, são os países ocidentais que foram construídos sobre essa perspectiva moral judaico-cristã. E na minha leitura, por mais que tenham vícios, esses países, em virtude de envolver vários outros elementos culturais complexos, quando você vai comparar a doutrina com as doutrinas morais que vigoram aí ao longo dos outros mundos, algumas delas já tendo sido testadas, né? A gente percebe que recorrentemente o que acontece é o surgimento nessas outras morais aí de desequilíbrio, tiranias e esquecimento do indivíduo e submissão do indivíduo à coletivização. Então, eu realmente não sei se foi a moral cristã que é responsável por esses vícios, diríamos assim, que ainda encontramos na sociedade ocidental. Eu indico para o amigo a leitura do livro Guerra contra o Ocidente, que depois eu lhe digo o autor. O nome do livro é Guerra contra o Ocidente. Não tem a ver com a nossa matéria propriamente dita, mas ela tem a ver com filosofia geral, né? Vale a pena refletir sobre isso, em que o autor ele aponta muito didaticamente o que está por trás dessa constante agressão midiática no RAI, exatamente. O que está por trás dessa agressão constante à moral judaico-cristã do Ocidente. Se você já tiver lido, então você talvez já saiba mais ou menos do que eu estou falando, certo? Mas, enfim, vamos voltar para a Jusfilosofia, beleza? Eu acho que mais alguém fez uma pergunta aqui no chat. Diga-se de passagem, Jesus, além de tudo, foi um grande advogado. Rapaz, eu me lembro que Jesus era um carpinteiro. Mas se tiver uma notícia nova aí, viu, meu amigo Breno? Pode contribuir aqui com a gente. Continuando aqui, meus amigos, o nosso assunto, né? Além da praxis da ética, é aqui que o direito se coloca, certo? Dentro da ética, do estudo da ética, tá bom? Onde se desenvolveu a jusfilosofia, certo? Então, isso é jusfilosofia e ela está aqui dentro da filosofia. E o que é que significa filosofia, professor? Filosofia significa... Philos é a palavra que significa no latim amor ou amizade, e sofia significa conhecimento. Então, o que é filosofia? Filosofia é a busca, é o amor pelo conhecimento, é o amor pela sabedoria. E a gente que vai estudar direito tem que estar, como o colega até já trouxe aqui, que eu estou vendo que ele tem uma leitura boa, né? O doutor Augusto. É importante ter essas leituras extrajurídicas para a gente formar esse pensamento filosófico, essa postura reflexiva perante o direito. Doutora Aline, pode perguntar. Professor, desculpa, eu sou bem leiga nesse. Eu estou vendo aí um amigo contribuindo bastante. Mas a minha questão eu queria saber que na Constituição do Brasil fala que a gente é laico, né? O Brasil é laico, a gente não tem religião, apesar que a gente sabe que tem uma predominante. Porém, essa questão do ocidental que existe em alguns países, eu queria entender como se o senhor sabe me falar, essa questão, como é definido lá na Constituição deles, se tem uma religião definida, que, entendeu, porque as mulheres não têm direito, ou alguns não podem votar, estudar, como é definido lá? Porque eu também já fiquei sabendo que até mesmo na Alemanha, né, estudam a nossa Constituição, ela é um exemplo de democracia e tal, apesar que o Brasil aqui está numa vestígio da democracia, eu acho. Mas eu queria saber como é assim, na questão da democracia de outros países, se é definido
uma religião, que interfere muito essa questão, né? Do direito. Dona Aline, o mundo tem, se não me falha a memória, na ONU, 149 países. Eu não me lembro, se alguém puder consultar aqui, deixa eu consultar aqui, número de países da ONU, 169 países. Então, realmente eu não sei, mas eu sei de alguns, certo? Primeira coisa, o Brasil, a nossa Constituição definiu o Brasil como um Estado laico, certo? E há uma confusão que muita gente faz em esclarecer, em definir o que é um Estado laico e o que é um Estado antirreligioso. O Brasil é um Estado laico, não é um Estado antirreligioso. São coisas diferentes, certo? Um Estado laico é aquele em que, e aí eu vou mais uma vez usar as palavras de Jesus, né? Um Estado laico é um Estado em que se dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem disse primeiro isso foi Jesus Cristo, certo? Então, dar a César o que é de César é o seguinte: olha, não misture as coisas do Estado, da estrutura do Estado, o papel que o Estado deve ter na sociedade. Na verdade, o Estado, naquele momento em que Jesus disse isso, tinha uma missão bem diferente, né? E era organizado de uma forma bem diferente do que o Estado é organizado hoje, né? Temos que também lembrar disso. Mas o papel do Estado não deve ser misturado com o papel das religiões. Então, no Brasil, nós temos um Estado laico em que é autorizado a manifestação de o professamento de qualquer manifestação religiosa. Isso é uma demonstração de elevadíssima tolerância religiosa que o nosso povo tem, e por que não dizer, de respeito às diferenças que o nosso povo tem, certo? Como instituições. Nós temos no Brasil Umbanda, católico, protestante, Hare Krishna, muçulmano, aí temos mais também anglicano, espíritas, kardecistas, e aí por aí vai, né? São muitas, e todas são protegidas pela nossa Constituição, os seus cultos, o seu professamento, ou seja, você pode professar livremente a sua religião, certo? Então, no Brasil, nós somos um Estado laico em que o Estado não se mete nas questões de natureza religiosa, pelo contrário, tem o dever de proteger o exercício dessas manifestações religiosas. Isso é uma coisa. Nós também temos, no Brasil, aliás, outros estados, inclusive aqui vizinhos, certo? Que possuem uma religião oficial. Por exemplo, a Inglaterra possui uma religião oficial, é a religião anglicana, né? A Igreja Anglicana da Inglaterra, cujo rei é o chefe da igreja. Nós também temos, aqui vizinho a nosso país, se não me falha a memória, eu viajei para lá na minha lua de mel, a Argentina é um país oficialmente católico. Eu não sei se é a Argentina ou se é o Chile. Eu acho que é a Argentina, que eu me lembro que eu fui lá e o guia me explicou isso, certo? Então, nós temos estados cuja religião é oficial, nós temos países em que o Estado ele é laico, e nós temos países em que o Estado é teocrático, ou seja, a maior autoridade daquele Estado não é o presidente nem o primeiro-ministro, é o líder religioso. Um Estado que é dito teocrático, por exemplo, é o Estado do Vaticano, cujo líder, presidente, rei é o Papa. Mas nós também temos outros estados nesse modelo, né? Por exemplo, o Irã. O Estado é um Estado cuja a maior autoridade do Irã não é o presidente eleito pelo povo, não é o primeiro-ministro do parlamento, é o Ayatollah, é o líder religioso do Irã, certo? Porque ele representa a herança, se não me falo, de Maomé. Então, existem várias formas de Estado no mundo, certo? No Brasil, nós somos um Estado laico que não se mete com religião, não se mete. Respeita a manifestação de todas as formas de religião e tem o dever de proteger. Mas existe no mundo aí, muitas, no mundo ocidental, no mundo oriental, que eu só sei de algumas, não sei de todas. Doutor César quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Amigo! Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Professor, pelo que eu estou entendendo, o Brasil tem essa, vamos chamar até de mistura, né? Desculpa até meu linguajar ainda em comum, tem essa mistura devido à sua colonização
e a integração por várias raças está vindo para o Brasil. Como o senhor citou aí, a Argentina, que vizinho, é um país que tem uma religião predominante. Se você for para a Inglaterra, tem predominância. O Brasil é a mistura de tudo. A Constituição foi baseada em cima disso, salvo me engano. E hoje há essa defesa que ninguém se mete na religião. Pelo contrário, protege, né? Diferente de outros países, principalmente os muçulmanos, que defendem principalmente a parte religiosa, né? Eu estou errado? Corrigindo algumas... Eu sei que você está usando a linguagem coloquial, César, mas só corrigindo, né? Uma coisa é o país ter religião oficial, ou seja, a religião andar junto com o Estado, certo? As autoridades religiosas serem autoridades do Estado, ok? Então, por exemplo, falei da Inglaterra, falei da Argentina, lá tem religião oficial. O Brasil não tem religião oficial, mas nós temos uma religião predominante, certo? Mas essa religião predominante não pode impor aos demais, ou proibir aos demais, o exercício do professamento da sua fé. Porque o nosso Estado brasileiro, considerando isso que você trouxe, né, a cultura, a formação do povo brasileiro, formado por povos europeus, indígenas, africanos, europeus de várias regiões da Europa, até japoneses vieram para cá um certo período pós-Segunda Guerra, influenciaram também um pouco, não na nossa colonização, mas já no período da República. Tem um colega que está com o áudio ligado, eu não consigo desligar. Eu acho que é o colega aqui, Mercato, se o senhor puder desligar, desativar o som, beleza. Desativar o som. Então, meu amigo César, religião predominante é um conceito que não é jurídico, eu estou falando de religião oficial. Religião predominante é aquela que mais está presente, né, dentro da realidade daquele país, certo? Religião oficial é a religião que está junto do Estado. Nosso Brasil não é assim, e isso é uma grande conquista que o Brasil teve, e demonstra também, por exemplo, já para dar uma esperança para a dona Aline, que aparentemente hoje não está com muitas esperanças no país, que o Brasil tem sim um certo grau de evolução em relação a alguns outros países, até países vizinhos aqui, certo? Doutor Joás, pode perguntar também. Levantou a mão, está com a palavra. Sim, muito bem. Então, assim, o que eu pude compreender, o Estado laico é aquele em que as instituições governamentais são separadas das instituições religiosas, ou seja, garante uma neutralidade do governo em relação às questões religiosas e à liberdade de crença de todos os cidadãos. Então, respeita essa separação, não há uma obrigatoriedade, não irá compelir o cidadão a seguir uma linha religiosa ou algo nesse sentido, e, portanto, Estado laico. É exatamente isso. O que não quer dizer um Estado antirreligioso, porque o que seria um Estado antirreligioso? Existem Estados que são anti algumas religiões. Então, vou dar um exemplo. O Estado, por exemplo, que professa a religião islâmica, existe, não todos, tá certo? Mas existe, dentro do próprio Islã, subdivisões. E existem Estados em que, se você for professar a sua religião, que é contrária à religião islâmica, você estará cometendo delitos, poderá ser preso, certo? Existem estados em que é proibida a manifestação religiosa. O Estado, portanto, ele é antirreligioso. Eu tenho notícias de leituras que tenho feito, mas eu não cheguei a ver o ordenamento jurídico da China. Mas eu tenho notícias de que em alguns lugares da China, professar a religião cristã é um delito, certo? É um crime. Então, isso é um Estado que nós chamamos antirreligioso, contrário, que proíbe a religião. Então, uma coisa é a postura do Estado, outra coisa são essas manifestações que acontecem de forma isolada e pontual de algumas manifestações de intolerância para um lado A ou para um lado B. Essas manifestações já têm sanções penais previstas no nosso ordenamento jurídico.
O Estado, por ter que proteger todas as religiões e deixar que todas exerçam sua liberdade de crença e de fé, protege aqueles que agridem religiões de outros. Agora, o que não se pode é querer impor sua religião a outrem, né? É preciso que se respeite a religião de outrem e que dentro do seu espaço de culto, dentro da sua própria vida, você viva os seus valores religiosos livremente, de forma respeitada pelo Estado, sem querer se impor. E se algum ensinamento que é dado pelos que professam uma fé diferente, você vai dizer que não concorda, mas você vai ficar com o seu, e aquele que professa aquele ensinamento diferente vai dizer que não concorda com o seu e vai ficar com o dele, e ninguém vai se agredir, ninguém vai guerrear, ninguém vai se matar por causa disso. Beleza? Vamos seguir no nosso assunto, doutor João, para a gente poder seguir na nossa slide aqui, senão a gente não consegue vencer. Diga aí, doutor João. Não, é sobre o slide mesmo. Quando a gente fala, mas é dúvida mesmo, tá? Sobre essa questão da gente falar de filosofia, de ser busca da verdade. Como é que isso se relaciona diretamente com o direito? Assim, que busca da verdade é essa? É a busca da essência? É a busca da origem? Pronto. A busca pela verdade, na verdade, essa questão da filosofia ser a busca pela verdade, ela surgiu assim, né? Mas hoje, dentro da própria filosofia, já há correntes filosóficas que defendem que a verdade não existe, que a verdade ela é relativa sempre, e que a verdade, portanto, não existe. Existem correntes filosóficas chamadas absolutistas que defendem que a verdade existe, que deve sempre ser buscada, apesar de ser muito difícil alcançá-la em todas as suas nuances, certo? Então, eu estou falando aqui de filosofia, antes de falar de filosofia do direito, né? Eu estou falando de filosofia, e quem estuda a busca pela verdade, reflexões sobre se um raciocínio é verdadeiro ou falso, é a filosofia. A filosofia do direito, ela tem um objeto de estudo mais limitado, certo? Ela vai estudar o que é a essência do direito. Então, o que é a essência do direito? Aí tem algumas perspectivas filosóficas para definir o que é a essência do direito. Existe uma perspectiva filosófica que diz que o direito é linguagem. Existe uma perspectiva filosófica que diz que o direito é a norma jurídica posta e positivada, né? Norma jurídica positivada. Existe uma teoria do direito que diz que o direito nem é linguagem, nem é norma jurídica apenas. Direito é formado por 3 elementos que se interrelacionam de forma bilateral atributiva. O nome dessa teoria é teoria tridimensional do direito. Para essa teoria é impossível querer analisar o direito apenas como norma jurídica, que é o que está no papel, ou também apenas como linguagem, que é o que é escrito no papel, a forma como se traduz o direito no papel. Então, existem correntes filosóficas do direito, né? Exatamente. Essa que eu falei aí, de 3 dimensões, essa que você está citando, é a teoria de um juiz filósofo brasileiro, top das galáxias, mundialmente conhecido, e conseguiu sistematizar essa teoria dele, chamada teoria tridimensional do direito, de forma muito original, certo? E veja, nas ciências humanas, o jurista ele tem que conhecer as várias teorias, mas no exercício da sua vida profissional, no atuar profissional, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde aderindo a uma corrente ou outra, certo? Porque, como eu disse, o direito, por ser uma ciência humana, né, ele não trabalha ele trabalha com prudência. Ele não trabalha com juízos fechados sobre verdade. Quem estuda a verdade é a filosofia, né, que quer descobrir a verdade das coisas, os raciocínios que levam a conclusões verdadeiras. Por isso a lógica foi desenvolvida. Outra parte da filosofia estuda a estética, que quer descobrir o que é o belo, definir o que é o belo. O belo, ele existe ou o belo é relativo? Então, aí perspectivas filosóficas absolutistas e relativistas. E dentro dessas tem vários sub-ramos da filosofia, certo?
a filosofia do direito, que nós vamos estudar aqui, são correntes filosóficas que procuraram estudar a essência do que é o direito. Alguns analisando para o direito de forma mais realística, outros analisando o direito de forma mais idealista, outros analisando o direito de forma mais pragmática, outros analisando o direito a partir de uma perspectiva econômica. Então, a gente tem vários, tá certo? Eu estou só aqui apontando, dizendo que o objeto da ciência, da filosofia do direito é verificar, buscar a essência do direito, ok? A doutora Aline está perguntando se teremos aula presencial comigo. Não tem previsão nesse momento. Pode até ser que ao longo do semestre surja alguma oportunidade, doutora Aline, mas por enquanto a previsão é que as aulas sejam realmente digitais, da minha parte, tá bom? Mas eu tenho certeza que os meus colegas, Paulo e Ricardo, têm competência muito maior do que a minha para dar aulas presenciais e vocês vão gostar muito das aulas deles, tá certo? Eles são muito bons, ok? Beleza. Então, é isso que a filosofia do direito estuda. Ela quer saber o que danado é o direito, professor. Será que eu consigo ver o que é o direito? É uma linguagem? O direito é a norma jurídica por estrita? Se a norma jurídica disser assim, roubar um pão, furtar um pão, prenda-se. Será que isso é o direito? Está lá na norma. Né? Será que isso sozinho resolve o que é o direito? Ou será que o direito precisa de algo mais? Será que o direito que prevê, por exemplo, que pedofilia não é crime? Suponha que haja um deputado que queira fazer... o nome do doutrinador é Miguel Reale, meu caro. Miguel Reale. E, inclusive, é o livro que eu indico de leitura. É um clássico, certo? O nome do livro dele, eu vou digitar aqui no chat, é Lições Preliminares de Direito. Ele tem vários livros, certo? O que o aluno que está começando tem que ler é Lições Preliminares de Direito. Mas com a minha aula a gente vai ter uma noção geral. Agora, claro, quando você vai ler, você vai aprofundar, assim, talvez eu traga algum texto dele para a gente ler, certo? Mandar para vocês lerem de forma complementar. Mas é sempre bom o aluno ter, se puder, formar a sua própria biblioteca, tá certo? Eu tenho minha biblioteca pessoal, eu estou só fazendo crescer, eu quero chegar a 1000 livros de leitura, eu estou aí por volta de uns 200, 100 e poucos, eu quero chegar a 1000 livros, né? Tá certo? Mas o aluno de direito tem que pensar nisso, porque o aluno tem que ter essa cultura geral para poder compreender o fenômeno jurídico, porque o direito é um objeto cultural. O fenômeno jurídico surge das relações sociais no mundo concreto. Quanto mais conhecimento de mundo você tenha, e, claro, conhecimento técnico da norma, melhor jurista você vai ser. Certo? Mas o direito estuda isso. E a filosofia, eu não estou falando de filosofia, aqui eu não estou falando de filosofia do direito, estou falando de filosofia. Filosofia é um método de reflexão que busca a verdade, numa perspectiva filosófica absolutista, que acredita que a verdade existe. Filosofia do direito se preocupa com outras coisas, se preocupa com o ser direito, ou seja, o que é o direito, a ontologia do direito, e com o dever ser direito, ou seja, o que é que o direito deve ser. O direito deve ser a busca pela justiça? O direito deve ser a busca pela segurança? O direito deve ser a busca pelo reequilíbrio de uma agressão? O direito deve ser a busca de uma dominação e uma regulação social dominadora? Ou uma regulação social que garanta liberdades fundamentais? Então, a filosofia do direito estuda isso, certo? Para diferenciar ela daquilo que nós chamamos de filosofia no sentido amplo, bom? Filosofia no sentido amplo estuda muitas coisas, né? Uma delas é a busca pela verdade, tanto é que existe a lógica. Então, professor, no direito tem lógica? Tem. O direito tem uma lógica. O direito faz uso de ensinamentos da lógica, sim, desenvolvida pela parte da filosofia que estuda a lógica. O direito faz uso, sim, de uma lógica, mas a lógica do direito é a lógica meramente formal? Houve momentos em que foi na história. Hoje, a lógica do direito não é somente a lógica formal, que é aquela que você tem uma premissa A, um conectivo, uma premissa B e a conclusão. Não. O direito hoje faz uso cada vez mais do que nós chamamos
não apenas da lógica formal, que ela ainda é utilizada, mas da lógica, daquela que nós chamamos de lógica do razoável, lógica do racional. O direito deve se desenvolver sempre a partir de critérios racionais para poder se chegar à conclusão. Porque se fomenta uma lógica formal, ou seja, Dona Maria estava com fome, passou ali na padaria, pegou um pão e botou dentro da sua bolsa. Essa conduta dela está tipificada no direito penal brasileiro como furto. Se você fizer uma lógica meramente formal, Dona Maria vai ser presa, porque furtou. Certo? Agora, se você fizer uma lógica do razoável, você vai começar a se fazer perguntas filosóficas. Espera aí, o direito penal, o crime de furto, ele serve para punir aquela pessoa que furtou um pão porque estava com fome? Ou será que essa conduta de Dona Maria, essa postura reflexiva filosófica, será que essa postura de Dona Maria é igualzinha à postura? Vamos pensar aqui, eu vou usar um exemplo, o nome de alguns dos colegas, só como exemplo, tá bom? Não fiquem com raiva de mim, não. Doutor Joás. Doutor Joás quer fazer uma farra grande. Doutor Joás tem condições econômicas, mas ele vai passando ali na NPM do posto Ipiranga e vê um uísque dando sopa e pega um uísque 12 anos para ir para uma farra com os amigos, com as amigas. Doutor Joás furtou também. Pegou uma coisa ali, a móvel, e furtou. Essa conduta do Dr. Joás se subsume do mesmo jeito ao tipo penal de furto do que a conduta de Dona Maria, que levou o pão. Mas a lógica do razoável manda que o jurista analise todo o contexto fático, analise todos os princípios e valores que são protegidos pela norma jurídica, analise as intenções daqueles que cometeram a conduta, para aí sim decidir aplicar o direito. No primeiro caso de Dona Maria, isentando ela de pena, e no segundo caso, de Dr. Joás, que tinha condições, que queria, não tinha o fim que ele utilizou-se, né, para furtar um fim meramente fútil, né, de pegar o uísque para fazer uma farra, por exemplo. Ele preferiu fazer isso. Então, essa conduta é muito mais reprovável. Essa é a lógica do razoável, a lógica que não leva em conta apenas a forma prevista na lei. Ele leva a forma prevista na lei, mas com esse permeado desse conjunto de raciocínios lógicos, racionais, e por que não dizer teleológicos, ou seja, a busca dos fins que a norma penal, nesse caso que eu estou dando exemplo, mira alcançar. Qual é o fim que a norma penal mira alcançar? A norma penal mira punir Joás? Ou ela mira punir Dona Maria? Tá certo? Então, essa é a lógica que hoje guia o direito. A lógica formal deixou de valer, professor? Claro que não. A lógica formal é que comprova, que permite que se comprove a veracidade da conduta. Por exemplo, a conduta aconteceu. A conduta se subsumiu ao fato típico, à prescrição normativa. Certo? A conduta se subsumiu. Você faz raciocínio lógico para isso. Mas aí vem a lógica do razoável para dizer, mas não é razoável aplicar uma pena a Dona Maria. Já a Joás, é razoável aplicar a pena que está prevista no preceito secundário lá do crime de furto. Tá certo? Essa é a ideia. E com isso, meus amigos, 9h58, eu acho que já está bom. Nós vamos parar hoje nesse tópico aqui sobre o objeto da filosofia do direito. Estamos no slide 6, certo? Estou feliz que eu consegui acabar com vocês no mesmo ponto que eu acabei hoje na turma da tarde. Vou responder aqui a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. A doutora Fernanda falou assim, então seria a análise de ambas as partes para poder comprovar a motivação desses exemplos que o senhor deu. Quem vai aplicar o direito, o jurista, tem que ter essa postura reflexiva que eu dei. Eu trouxe esses exemplos, doutora Fernanda, para mostrar para vocês a postura reflexiva que o jurista tem que ter quando ele vai exercer o seu papel. Certo? Por isso que a gente estuda a filosofia do direito, para criar em nós mesmos, que vamos exercer o papel de jurista, dessa postura reflexiva. Porque o juiz, quando vai decidir, ele tem que pensar nisso. O advogado, quando vai atuar na defesa dos seus clientes, ele também tem que pensar nisso. O promotor, quando vai promover a denúncia, ele também tem que pensar nisso. Em todo esse contexto
que envolveu os fatos que vão exigir uma decisão para tentar solucionar aquele conflito. Certo? Ou seja, professor, a motivação é um dos fatores essenciais para fazer o julgamento desse contexto. Né? Nesse exemplo que eu dei, sem nenhuma dúvida, a motivação vai repercutir na culpabilidade, né? Eu não estou entrando ainda, meus amigos, na parte técnica, né, do direito penal, porque essa é uma aula introdutória, né? Mas nesse caso que eu expliquei como exemplo, eu usei mais para refletir, né, para fazer esclarecer a vocês o que é a lógica do razoável. Na lógica matemática, 2 mais 2 é 4. Certo? Não tem para onde correr. Você pode ficar doido, se jogar da ponte, ficar chateado, mas 2 mais 2 é 4. Na biologia também o resultado é exato. Mas no direito não é assim, porque você tem que ter a lógica do razoável. A lógica formal sendo utilizada como ferramenta junto com a lógica do razoável, ou seja, junto com a lógica da ponderação, da prudência. Porque o direito, por ser uma ciência humana, não matemática, ele não consegue alcançar, muitas vezes, a verdade completa. Certo? Mas ele tem que buscar a verdade possível, né, de ser alcançada. Dentro de todo esse, eu diria, todas essas perspectivas que eu aprendi para você, lógicas e principiológicas. Essa é a diferença da ciência jurídica, né, que nós vamos estudar, e a ciência jurídica ela desenvolve-se a partir do estudo da filosofia do direito, que é o que nós estamos estudando agora, para diferenciar, para mostrar que é diferente de outros ramos que vocês já conhecem no dia a dia. Economia, contabilidade, certo? Matemática, física, beleza? Não sei se eu respondi a sua pergunta, doutora Fernanda. Nesse exemplo que eu falei, a motivação, a realidade concreta influenciaria. Como também influencia, eu estou falando agora de forma genérica, quem for ser aplicador do direito tem que ter essa postura reflexiva perante todos os casos que vão chegar para as suas análises, né? Quando você for trabalhar com isso. E é isso que a postura filosófica, quando desenvolvida, cria. E aí, quando você cria essa postura filosófica, você começa a fazer isso não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, na sua vida com os amigos. Você começa a refletir sobre se a sua conduta ela é razoável, se ela vai lhe causar bons resultados, se ela é ética de forma principiológica ou não. Porque a ética ela define princípios universais que, se forem realizados, condutas que se forem realizadas, vão levar o indivíduo a uma vida boa. É isso que é ética. Vão levar o indivíduo e, via de consequência, a toda a sociedade. Né? Então, a minha conduta que é boa, ela é ética. Né? Outra definição de ética é excelente, né? E que também repercute no direito, para me finalizar agora, nesses últimos 2 minutos. Foi a lição dada também por um senhorzinho, há 2023 anos, ele tinha cerca de 33 anos quando morreu. Ele disse o seguinte, meus amigos, ele não falou desse jeito não, certo, pessoal? O jeito que está na Bíblia é diferente. Mas ele falou assim, olha, o mandamento é o seguinte, amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa pega essa palavra amar, aí não entende bem o que ela quer dizer, né? Porque amar tem muitos sentidos. Ela tem o sentido de você ter intimidades sexuais, o amor eros. Ela tem o sentido de você ter o amor filos, que é o amor da amizade. Ela tem o sentido de você ter o amor ágape, que é o amor incondicional. Né? O amor que a gente geralmente sente pelos nossos filhos. O amor incondicional só tem dos pais para os filhos. Todos os demais outros amores, eles são sob condição. Porque a gente é humano e não consegue, muitas vezes, amar aqueles de forma pura e incondicional, a não ser os filhos, que a gente dá até a nossa vida por eles. É isso? Mas ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos traduzir para um português aqui? Faça com o outro, cara, o que você gostaria que fizesse consigo mesmo. Isso é ética. Certo? É ética pura. Se eu disser assim e não disser quem foi que disse, todo mundo vai bater palma. Se eu disser assim e disser quem foi que disse, não importa quem disse, importa o conteúdo da mensagem. Certo? Infelizmente, a gente às vezes está dando mais ênfase a quem disse do que o conteúdo da mensagem. Essa é uma coisa que a gente tem que refletir sobre. E que a postura filosófica faz a gente refletir sobre. Peraí, o que é que fulano disse?
fulano disse isso. Eu não quero saber quem foi fulano, eu quero saber o que ele disse. Rapaz, tem lógica isso aqui. Isso aqui é razoável. Ah, mas eu odeio fulano, então não vou deixar, não vou acolher o que ele disse, não. Aí, isso não é postura inteligente nem filosófica. Né? Postura filosófica, postura racional é você aderir a uma ideia pela qualidade da ideia e não pelo fato da ideia ter sido dita por alguém que você gosta ou não. Pode falar, Clebson, isso aí eu vou dizer que é a minha última dúvida para a gente finalizar, tá bom, pessoal? Diga aí, Clebson. Boa noite a todos. Quem quiser já indo, já pode ir, viu? Foi um prazer. Eu estou aqui só para responder agora a pergunta de Clebson, que ele levantou a mão. Vai querer fazer alguma pergunta, meu amigo? Pronto, então, se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar aqui nossa aula. Eu agradeço a presença de todos, desejo muito, muito boa noite, bons estudos. Espero lhes encontrar na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.